Estamos nos encontrando mais uma vez aqui na TV Unifev, no programa Empreender Tecnologias. Passamos a falar diretamente do Labim, o Laboratório de Comunicação e Informação dos cursos de comunicação da Unifev. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as fronteiras da tecnologia e conhecer a logística como uma tecnologia especial de transporte, enfim. Para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Fernando Maier Dias, que é formado em Engenharia Agronômica pela Federal do Rio, é especialista em sistemas produtivos pela Federal de Lavras e fez o mestrado em Engenharia de Produção na UFSCar, é o nosso pró-reitor de extensão e pós-graduação. Fernando, seja bem-vindo, é uma grande alegria recebê-lo no programa. Obrigado, Ramon, agradeço o convite para estar aqui com vocês. Esse tema da logística, ele é um tema bem amplo, né? Eu acho que até para que o telespectador, que ouve muito falar, lê nas carrocerias dos caminhões, né, quando está escrito lá um nome logística em seguida, né, qual é a amplitude das operações de logística, Fernando? Bom, a logística, na verdade, ela é mais, o processo que envolve a logística é muito mais amplo que o transporte, né? Claro. Na verdade, logística é um processo de gestão de materiais, produtos nas empresas, que vai desde o transporte e a administração de estoques das empresas que fabricam os produtos, até que esse produto chegue às mãos dos consumidores, né? Seja lá como for, seja por meios eletrônicos, a compra eletrônica pela internet, ou a compra onde o consumidor vai até a loja e pega o produto. Então, sendo assim, a logística envolve uma série de atividades, né? E tem como principal objetivo, na atualidade, a disponibilidade rápida do produto, que o consumidor vem ficando cada vez mais exigente, né? Sim. Querendo os produtos de forma mais rápida, e a um custo interessante para as empresas, né? Levar rapidamente um produto para o cliente é fácil. Sim. Difícil é você fazer isso a um custo que possa ser mais acessível para o consumidor, né? Então a logística ela envolve basicamente atividades que envolvem o estoque, a armazenagem e a movimentação. E essa movimentação pode ser interna à empresa, então nós estamos falando de depósitos, de movimentação entre os muros da empresa, ou externa quando a gente fala de transporte rodoviário, ferroviário, assim sendo, né? Então aí envolve uma série de atividades em que o profissional da logística está inserido, né? E são operações complexas, porque, por exemplo, a soja que sai do Mato Grosso do Sul, Goiás, e vai para a China, ela tem que passar por várias etapas, vários modais, até poder chegar no destino, né? Sim, no Brasil, o estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo, né? O estado produtor maior. E essa soja ela é levada por dois meios principais, o Porto de Santos e Paranaguá, aqui no estado de São Paulo e no Paraná, ou para o Porto de Belém, né? E aí a gente tem, nesse processo, a movimentação dessa soja por modais rodoviários, depois ela entra muitas vezes em modais hidroviários ou fluviais, ferroviários, até chegar ao porto, onde embarca num navio para ir para a China, né? E isso tem que ser muito bem pensado, muito bem organizado, como você disse, para tornar os custos mais atrativos para o mercado internacional, né? Porque a soja é uma commodity, né? O mundo compra ela em qualquer lugar e é um preço internacional, né? Se a gente tiver um custo muito elevado, isso implica falta de competição nossa e a gente acaba ficando fora do mercado, né? Bacana. O telespectador, sem dúvida, vai entendendo agora a sequência disso. Agora, a origem do termo e das atividades relacionadas à logística, de onde emergiu isso? As atividades da logística, o termo surgiu no ambiente militar, né? É importante destacar isso. No século XIX e XX, essas atividades tomaram um grande impulso no meio militar. E é fácil de entender, né? Os países que mais se envolveram em guerras tinham grande interesse em levar suas tropas, munições, alimentos, barracas, armas para o fronte de guerra, né? E fazer isso com eficiência. Então, esse transporte, né? E na medida que as armas chegavam, então, a essa zona de conflito, obviamente que elas eram usadas e a munição se acabava. E aí precisava
reabastecer os soldados, né? Então esse processo é logístico, né? E aí o ambiente militar desenvolveu várias técnicas importantes de se comunicar rapidamente para saber para onde precisava ir esse estoque e levar esses materiais e o contingente de homens para a guerra. Para você ter uma ideia, existe um dado interessante: os Estados Unidos é o maior produtor de tecnologias para a área de logística, até porque é um país que se envolveu em muitas guerras. A Guerra do Vietnã, os Estados Unidos movimentou cerca de 200 mil homens até o Vietnã em 9 meses e meio, né? E abasteceu esses soldados lá na guerra. Já na Guerra do Iraque, a Guerra do Vietnã foi nos anos 60, 70, né? Na Guerra do Iraque, que já foi em 2003, 2004, ele movimentou esse contingente também em 1 mês e meio. Então, assim, a agilidade, como os processos evoluíram, as tecnologias para que isso pudesse acontecer, saiu desse ambiente para o meio empresarial, que passou a entender que essas técnicas poderiam ser aproveitadas para reduzir custos e atender melhor os clientes. Então é assim que chegou para as empresas a logística. Muito bacana. Por que o transporte é a operação logística mais destacada? É interessante isso. Na verdade, o transporte ele é destacado para as pessoas em comum, na sociedade. Por quê? Porque o estoque e a armazenagem não são visíveis aos consumidores, né? Normalmente eles estão em áreas reservadas, né? E o transporte, ele vai, como você disse, na caçamba dos caminhões aí, nos baús. Então, enfim, as pessoas olham lá uma empresa de logística, olha o caminhão e associa uma coisa a outra. Mas é importante dizer e deixar claro para os nossos telespectadores que a logística é mais do que isso. A movimentação por caminhões é no Brasil o principal modal de transporte, e a gente vê muito transporte rodoviário aqui. Chega a ser próximo de 60% de toda a carga que o Brasil distribui no território por vias rodoviárias. Então, nesse sentido que as pessoas têm essa percepção, né? Agora, em outros países isso não ocorre. Claro. E então isso é menos perceptível pela população, né? Claro. Agora, por outro lado, a gente sempre escuta também o custo do Brasil é alto e isso prejudica um pouco. Quais as deficiências do Brasil em relação a essas operações de logística e transporte? Eu diria, Ramon, primeiramente, a falta de profissional, né? Porque se nós olharmos, por exemplo, a nossa região, a Unifev é a única escola que tem um curso de logística em funcionamento, primeira coisa. Então, o curso de graduação em logística, ele é novo no Brasil. Então, o que nós temos? Profissionais formados em administração que vai fazer o curso. Agora, importante destacar que um curso de administração, em geral, tem 80, 100 horas de aulas de logística. E um curso de graduação em logística tem 1.600 horas. Então, a diferença de formação do profissional é muito grande, né? Claro. Então, assim, a primeira coisa que eu destaco é a falta profissional. O mercado de trabalho não tem ele disponível. Agora, fora isso, não ter uma pessoa bem preparada para fazer a gestão disso implica, muitas vezes, em problemas que também esbarram na infraestrutura do país, né? Então, nós temos hoje uma malha viária, rodoviária, predominante no país, né, mas em péssimas condições para rodagem. Nós temos um investimento muito baixo em infraestrutura. Para você ter uma ideia, o Brasil, ele investe nos governos Fernando Henrique, nas duas administrações e do governo Lula, o Brasil investiu cerca de 0,3% do PIB em infraestrutura de transportes. Um país com as mesmas características em termos de dimensão territorial, por exemplo, como a China, eles investem de 5% a 6% do PIB em infraestrutura de transporte. Então a gente investe pouco e o que a gente tem disponível hoje no Brasil é muito precário. Então, se a gente falar, por exemplo, ferrovias, né, o Brasil tem hoje 28 mil quilômetros de ferrovias. Um país, por exemplo, como a Índia, a China, a Rússia, Estados Unidos, a Austrália, que são grandes países territoriais,
tem aí de 80 a 100 mil quilômetros de ferrovias, que é um transporte mais barato, né? Então quando a gente fala em custo Brasil, é porque a gente usa uma modalidade de transporte que é mais cara. E aí o mesmo produto que você compra nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem 180 mil quilômetros de ferrovias. Claro. As pessoas que vão para lá estranham de comprar um computador pela metade do preço do que se compra aqui. E é isso, é o custo do país, né? A gente, para fazer um computador, obviamente tem vários fornecedores envolvidos, o transporte e a gestão desses estoques são feitas com mais ou menos eficiência, e o país que é mais eficiente vende o produto mais barato e vende mais, né? Com certeza, com certeza. Fernando, que investimentos seriam necessários aqui no Brasil, né, para que a gente se destacasse internacionalmente, né, e até nos tornássemos efetivamente competitivos? Olha, eu diria que a gente precisaria, em primeira instância, o investimento precisava ser maior, né? Como eu disse, acompanhar os investimentos que os outros países parecido com o nosso fazem na infraestrutura de transporte. Mas essencialmente, Ramon, eu diria que é importante que o Brasil invertesse a lógica de uso dos modais de transporte, né? Nós temos disponíveis hoje basicamente 5 modais, que é o rodoviário, ferroviário, hidroviário, né? O dutoviário, que é transporte por tubulações, e o aeroviário, né? Que é por aviões. Na maioria dos países com as nossas características, utiliza aí, em torno de 60% a 70% da carga toda transportada por ferrovias e 20% por rodovias, e em seguida o hidroviário em torno de 10% e os demais ficam com uma parcela menor. Nós invertemos esse uso, fazendo mais uso da rodovia e menos da ferrovia, o que torna a gente menos competitivo, né? Então eu diria que a gente precisaria rever essa matriz, o uso da matriz, ter investimentos maciços em ferrovias, ampliar a malha, a rede, e eliminar alguns gargalos que as nossas ferrovias têm, né? Elas passam dentro de cidades, elas têm cruzamentos em nível, a velocidade que a gente utiliza nas ferrovias no Brasil, em média de 25 km por hora, dadas as condições que nós temos. Nos Estados Unidos, a média de rodagem, de velocidade nos Estados Unidos é de 60 km por hora. Ou seja, nós estamos falando de rapidez em atender o consumidor, então a ferrovia aqui anda muito lenta, é muito lenta. Então são esses gargalos estruturais que a gente precisa eliminar, né? Então eu diria que os investimentos passam nesse processo, os governos precisam rever isso e estimular o uso de modalidades de movimentação que sejam mais baratos para o país. Interessante também para o consumidor que está em casa nos assistindo, saber se nós pudéssemos pegar um vagão e colocar ele numa ferrovia a 100 km por hora e desligar os motores, né? Com o motor desligado, esse vagão andaria em torno de 8 km. Por quê? Porque há um pequeno atrito nesse transporte ferroviário, entre o equipamento e a ferrovia. Se a gente pegar na mesma condição, né, um vagão desse, no mesmo peso, e colocar rodas de caminhões, colocar ele a 100 por hora numa reta e desligar o motor, esse vagão passa a percorrer apenas 1 quilômetro. Então, assim, a diferença de eficiência energética, de custos, é muito grande. Então, a gente vai ser muito mais competitivo se mudar essa lógica de uso dos modais. Muito bem. Aprendemos muito nesse primeiro bloco, sem dúvida nenhuma, e daqui a pouquinho, após um breve intervalo, nós voltaremos trazendo para você um pouco mais sobre as questões logísticas do nosso país, como superar isso, da nossa região, e vamos também falar mais sobre o curso de tecnologia em logística da Unifev. Um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já!